Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Dando boas-vindas para minha bancada, minha grande bancada, meu amigo Márcio Escudeiro, meu amigo André Acioli. Sejam bem-vindos. E o nosso convidado de hoje, o ator Carlos Bonô, aliás, ator, diretor, produtor, professor de teatro, flamenguista. Não, flamenguista. Não, aí não. Aí quebrou. Aí Tricolor, tô zoando, tricolor. A gente já começa brincando. E, Bonô, a gente tem um manual do YouTube que a gente sempre começa todos os programas tendo que falar esse manual, porque o YouTube exige isso da gente. Então, vou deixar com a palavra aí o pessoal dos meus colegas de trabalho. Por favor, Márcio Escudeiro e André Acioli, façam as honras aí do manual. Vou começar falando que a gente fez uma concessão hoje, né, Sandro? Normalmente a gente não aceita aqui ninguém que não torça para o Flamengo, que não vista o manto sagrado, né? Que não seja rubro-negro, e temos aí um infiltrado. Mas, né, a favor da diversidade que somos, né? A gente vai aceitar aqui o nosso amigo participando. Aqui não é a Fla Press, como vocês costumam falar. Isso não é verdade. Aproveita que você está aqui, seja lá o time que você torça, meu amigo, clica aí para se inscrever no nosso canal, ativa o sininho e também dê o like, porque a conversa hoje vai ser muito boa. Quer dizer, eu acho que vai ser. Você aí, André Acioli, também acha que a conversa vai ser boa? Ou é coisa minha? Esse cara aí acha que tudo conversa é boa, todo dia tem conversa boa, às vezes não é. Como é que tá isso? Tá com a expectativa boa também? Boa tarde, meus amigos. Bom dia, boa noite. Eu não sei a que horas vocês estão nos seus fusos horários, mas um prazer estar com vocês, um prazer estar contigo, Carlos, um prazer que está com você que está assistindo a gente. Olha só, o sarrafo é lá em cima, porque antes da gente começar esse programa, a gente já trocou algumas figurinhas aí nos bastidores e tem muita informação legal, tem muito projeto, tem muita novidade, tem muita história que o Carlos vai contar pra gente. E a gente vai marretar ele com algumas boas perguntas, que eu espero que ele saia muito bem das sinucas que a gente vai dar. Então vamos lá, vamos em frente, meu âncora. É contigo mesmo. Vambora, olha só, eu falei pro Carlos que a gente ia pegar leve. Peraí, primeiro eu queria pedir a palavra. Queria dizer que geralmente quando o cara é culpado, já tem uma coisa, assim, ele já começa a se defender. Eu não falei nada de Fla Press, não ataquei, não falei. Cara, não, você já costuma falar da Fla Press, você vê que a consciência dele não deve estar das melhores sobre esse ponto de vista. A gente é taxado como Fla Press, porque eu acho que 98% das pessoas que a gente chama aqui... Por enquanto. Não, já tivemos vascaíno, botafoguense, faz parte. Faz parte. São Paulino. Oi? Mas é tudo pingadinho. Um botafoguense. Até porque botafoguense traz quase que é metade da torcida, né? Aí tem lá o outro que veio torcendo para o São Paulo, o outro que vascaíno teve também. Eu nem lembrava do vascaíno aqui, cara. Mas o cara não era tão convicto, não. Porque realmente acho que... Para se sentir mais em casa, eu quero dizer a vocês, eu sou goleiro do time dos artistas, né? Sempre fui campeão do mundo lá na Rússia e tal. Aí já 5 programas. Tanto pelas histórias proibidas como as histórias contáveis. As proibidas são as melhores. Claro. Eu tive um determinado momento na minha vida, e aí é uma história muito bacana que eu sempre conto muito, que meus pais me deram asas nesse momento para voar literalmente, porque eu fazia engenharia, comecei engenharia, e eu simplesmente era goleiro do Flamengo. Olha aí. Eu sabia que tinha o DNA ali, cara. Tem o DNA. Levado pelo Jaime de Almeida, meu querido amigo até hoje. E assim, chegou um momento que eu tive que decidir na minha vida. Meus pais me deram uma força, assim, porque eu comecei a fazer teatro no mesmo momento. Então foi um momento punk, assim. E aí foi quando eles me deram... O meu pai, ele um dia... Posso já emendar nesse assunto? Claro, falo muito. E aí ele, um dia, depois de ter conversado muito com a minha mãe, vendo que eu não estava feliz naquele momento, porque no fundo não tinha nada de engenharia, eu sempre tive paixão pelo futebol, treinava num grande clube, né?
E eu tinha convite do Fluminense também, mas era em Xerém, eu não tinha a menor condições de ir para Xerém treinar. Eu mudei de escola na época, né, antes de passar para o vestibular, para poder treinar no clube, etc. E aí eles me botaram na sala e falaram: meu filho, você não está feliz. Você tem que escolher o que você quer fazer, a gente vai te dar todo o apoio. Você não precisa ser engenheiro, porque eu sou, porque meu pai é engenheiro. Você não tem que seguir nada, você tem que seguir o que você gosta. Pô, foi uma libertação para mim. Que legal. Ele falou: se você tranca a faculdade amanhã, só não quero encostado, vai correr atrás do seu sonho. Desde então, eu nunca parei. Por isso que aí na apresentação falou: diretor, produtor, porque realmente eu nunca parei. Porque eu tenho esse lema, assim, não encoste, não fique numa zona de conforto, né? E aí meus pais me deram apoio, eu tranquei a faculdade no dia seguinte. Eu estava num dilema entre o futebol e o artista, porque eu realmente sou um apaixonado e eu treinava muito, assim, era muito bacana. Mas aí a providência divina me fez eu torcer o pé num campeonato que eu não podia participar, mas que o pessoal insistiu, porque era goleiro, papapá, e engessei o pé. Eu falei, pô, aí, enfim, quando eu vi, eu estava seguindo pelo teatro, quando eu não tinha nada. Tinha feito uma figuração ou outra e estava fazendo curso. Mas foi uma boa decisão. Quando eu vejo que hoje, aos 47, estou produzindo, porque no futebol já teria parado, né? Poderia estar nos bastidores, assim. Então isso me dá uma aliviada na consciência. E fiz grandes amizades, não só na área artística, como na área do futebol mesmo, porque a gente sempre treinou no CFZ, né? O Galo é um grande incentivador da gente. O Galo, com todo respeito, Zico para vocês, mas eu chamo de Galo. Que, aliás, nós já convidamos para participar do programa, inclusive. É uma pessoa muito bacana. Ele é uma pessoa muito legal. Muito legal. Ele, pô, o tricolor que eu mais gosto, ele sabe tudo que a gente está fazendo, assim. E eu já falei isso com ele, com vários ex-jogadores e tal, que viraram meus amigos, em função de eu participar de vários campeonatos e jogos beneficentes com essa galera, né? Os jogos do Maracanã, fiz todos, até um determinado ano. Depois passou a ser, porque era no início de dezembro antes. Bono, você agarrava junto com o Gustavo Leão também, que ele também pegava no gol lá nesse time aí, não é? Então, o Gustavo, ele começou aí depois que eu parei de ir lá, não foi para a Rússia. Aí o Mark foi numa, e o Gustavo Leão, que é bom, cara, o Gustavo pega bem, só que ele agora tá muito forte, não tá nem jogando. É verdade, é verdade. Meu amigo Bono, peraí, vamos por partes, que você não pode dar palestra, que é um bate-papo. Se você começar a palestrar, a gente vai te cortar. E o lance é o seguinte, a gente já vai começar hoje de forma diferente. Antes de eu passar as perguntas para os meus amigos aqui, meus parceiros de bancada, tem as perguntas da nossa audiência, que a gente avisa que o convidado vem, a audiência fica empolvorosa, fica querendo saber várias coisas. E como a gente aqui não gosta de fofoca, a gente gosta de assuntos sérios, polêmicos, com nomes, citando casos, etc. São perguntas leves, você não precisa responder, mas só para você ver o que a audiência está querendo saber. São 3 perguntas, não precisa responder. Primeira, já pegou alguma famosa? Quais são? Quem você... A gente não gosta de fofoca. A gente não gosta de fofoca. Quem você... Não precisa responder, não, rapaz. Não precisa responder. Fica na sua. É só audiência. Espera aí. Quem você beijou em cena que tinha mau hálito? E existe teste do sofá? Isso é o que o pessoal quer saber. Só pergunta tranquila. Mas são light, né? Fica tranquilo. De repente, durante o programa, se você quiser responder, responda. Senão, fica tranquilo. Vamos às nossas perguntas. E a gente deixa essas no ar para segurar a audiência também. E tal, se você quiser saber, vai que ele entra no onde responder. Meu amigo André Scioli, hoje com você, vamos começar com você. Por favor, fique à vontade, vamos começar esse bate-papo, nossa resenha aqui no M. Porra, é uma honra. Grande Carlos, meu amigo, eu te acompanho há muito tempo, desde que você fazia figuração, porque pela minha idade ser maior que a sua, eu já acompanhava grande parte dos programas. Só não acompanhei muitas novelas e aí é por pura afinidade mesmo com a programação. Eu tenho 2... Eu vou fazer a primeira pergunta e a outra na próxima rodada. Você sempre se caracterizou, pelo menos a maior parte dos seus personagens, eles se valem do seu porte atlético, da sua beleza física, né, da sua apresentação pessoal.
São seus olhos. Não, irmão. Não tem esse problema com isso, não. Olha, o Márcio, isso aí, tá clima eu aqui no também programa. só tô aqui por isso, hein, André? Eu só tô nesse programa por isso, pelo meu porte, pela minha beleza. Pois é, Rafa. Assim. Eu falei alguma besteira? Falei alguma coisa? Porra, irmão. Eu sei que você levanta a bola, a gente tem que zoar. Não, então preste atenção. Tem um parênteses aqui, um parênteses pequenininho. Um determinado autor de um determinado livro, que certa vez foi candidato a vereador, coloca registrado no livro dele que só obteve votos de determinadas pessoas porque ele era bonitão. Não digo quem é de jeito nenhum. Não conhece o cara, não, né? Não conhece. Usa da aparência física em prol de alguma coisa. De alguma coisa. Então vamos lá. Carlos, olha só, agora voltando à pergunta séria. Grande parte dos personagens que você acaba abraçando. São galãs. São galãs, são conquistadores, são ricardões, são nessa linha assim. A pergunta é uma pergunta que, não sei se já te fizeram, mas a beleza oculta o talento, cara? Às vezes sim. Às vezes sim. Só acho que não perdura. Porque ela oculta no primeiro momento, mas a partir do momento que você tem que mostrar novas facetas, novas construções, aí quem tem, né, irmão? Eu penso muito assim, sabe? Uhum. E as pessoas estão muito acostumadas também a ver o ator, o artista pela tela. Porque no palco mostra quem é quem também, né? Mas a beleza, ela abre portas, só não vai dizer que vai manter aberta. Pode manter, e aí a porta também fica escancarada ali, porque, de novo, do mesmo jeito, entendeu? Aí já... E aí? Legal. E quanta gente ficou no caminho aí, né, cara? Que tinha aparência física e, e a carreira... E muita gente deslanchou. boa, inclusive. E muita gente boa, né? Muita gente boa. Tanto de boa aparência física, vamos dizer assim, como de não boa, mas a estrada é sinuosa, sabe? Uhum. E as pessoas me falam muito assim, Bono, o artista ele tem que ralar muito, né? Mas eu também não me faço de vítima, não. Eu acho que todas as profissões têm que ralar muito, bicho. Qual que não tem? Perfeito. Tá louco, velho. Caraca. Como assim? O engenheiro não rala, vocês não ralam, o médico não rala, olha aí o médico ralando, garino, todo mundo rala, velho. E acho que todos os lugares do mundo, hoje em dia, inclusive na situação no atual momento, mostra o quanto todo mundo precisa ralar. Que nenhum país pode parar e ficar de braço cruzado porque está de boa, de férias. Não rola isso. Mostrou que os mais poderosos sofrem. Márcio Escudeiro, o CEO Flicãs, o Mr. Flicãs. Eu queria entrar agora naquela pegada mais empreendedora. Será que era isso que você ia falar? É para onde eu vou. Primeiro, eu queria dizer que eu compartilho dessa situação, né? Também colocaram muito a minha carreira em dúvida pela beleza, né? Pelo porte. Então, é uma coisa que eu tive que lidar ao longo da vida. Você compreende, né? Você compreende. Acostumado. Com relação, você falou do teatro, né? Falou da TV e do quanto é difícil você atuar na frente do público, porque ali é uma coisa onde não tem corte, não tem edição, né? E hoje, cara, a gente tem um momento muito louco, quer dizer, surgem novas plataformas de entretenimento a cada dia, né? A gente vê o YouTube já mais do que consolidado. Aparecem plataformas como esse TikTok, que é um negócio que virou uma febre. O artista, cara, ele já está se preparando para esses novos modelos, eles já estão integrados com essa nova realidade. Ou esse processo ainda não começou, ainda está muito nessa coisa de cinema, teatro e TV? Bom, eu acho que está sendo um novo mundo, de fato. Um novo mundo dentro desse universo artístico, descoberta de internet de uma outra forma. Eu, inclusive, estou com uma agência muito boa que está cuidando das minhas mídias para me ajudar nisso. Muito boa, excelente, inclusive. Essa agência aí eu recomendo para todo mundo. Se o editor for legal, bota a agência aqui agora embaixo, se pintar editor, por favor. E assim, porque isso, digamos, não é uma ideia rara. Pode trocar direito. Boa. Mas enfim, porque justamente é um novo momento
E o que as pessoas querem? Que o artista se exponha. Então, por onde a gente pode se expor? Né? É aqui, é na internet. Mas a gente vai se expor com determinado conteúdo. A gente, por exemplo, eu não gosto de... Eu estava falando antes até. Eu não gosto de dar uma entrevista, falar quando não tem assunto, qual o seu signo, qual a sua idade, sei o quê, para que time torce, para papai, acabou. Não, peraí, mas eu não vou poder falar, trocar ideia. Não vou poder papear, não vou poder falar de projeto, de outras coisas. Pô, então, para quê, sabe? Uma coisa que está dando super certo, que eu estou adorando fazer, porque a minha preocupação é sempre gerar conteúdo. Eu tenho um canal, né? Com meu filho. Me roubou a pergunta. Eu ia falar sobre isso, mas vamos embora. Agora vai. Acelera, vai. Eu vou para outro canto, não tem problema. Não, vai lá, vai em frente. Não, vai lá, fala nisso, que eu ia falar exatamente isso, que ele tem um canal que, pô, tá muito legal, e por sinal caiu aí o nosso amigo Márcio. Márcio Escudo, daqui a pouco volta. A gente continua, daqui a pouco ele volta. E esse canal é bem legal, canal de filho para pai, que ele faz com o Conrado, com o filho. Então, assim, pô, vamos desenrolar esse assunto aí, Bonoa. Voltou nosso... Vou desenrolar com você, mas... Obrigado pela resposta, Bonoa. Foi excelente. Não, assim, eu acredito, sim, mas eu acho que a gente tem que ir para gerar conteúdo, para passar informação, para trocar uma ideia, para poder ter alguma coisa para falar. Não para apenas vou mostrar minha casa. Tá. Pô, aí, entendeu? Era o que o André, a gente estava falando antes, né? Uma coisa assim, você observa artistas que são muito queridos da mídia, né, e do povo. Tony Ramos é um belo exemplo. Não abre a casa, assim. Outro dia ele deu uma entrevista para Fátima Bernardes, mas dentro do lugarzinho dele, ali no escritório dele e tal, onde ele gosta de trabalhar. Porque tem isso. Eu, com o Conrado, estou abrindo um pouco mais. Mas porque eu também estou mostrando que... Aí eu já não sei se eu já entro na pergunta do Sandro. Agora pode, tranquilo. O que eu quero com isso? Mostrar que na nossa casa é que é o importante da gente ter a nossa relação com o nosso filho. Na nossa casa é que a gente tem que criar e ter o nosso lado lúdico sendo desenvolvido, sobretudo com os filhos, para que a gente possa render na rua, inclusive. Na nossa casa, a gente aprende mais do que na escola. Então, neste programa, por exemplo, a gente tem um projeto que a gente se propõe no início, através de sucata, material reciclável, etc., a construir aquela sucata. O nome deste momento é Sucateando. Então, a gente pega do início ao fim a matéria-prima ali, a sucata, que eu já lavei, a gente já pensou, a gente já elaborou um programa, e num dia de gravação ou dois, a gente finaliza esse programa e solta para que as pessoas vejam. E tenham esse tipo de... Aonde eu quero atingir? Na relação. O nome do programa é de filho para pai, não é de pai para filho. E ele pode ser de mãe para filha, de filha para mãe, para tia, para avó, mas é a relação família. No nosso caso, a gente tem uma sinergia muito grande, além de eu ser professor de teatro dele, né? A gente já subiu no palco juntos, então todo o amor, além do amor, tem este lado artístico que a gente tem muito forte em comum. Vocês fizeram um Pequeno Príncipe, né? A peça Pequeno Príncipe foi muito legal. Era um sucesso no Rio, sucesso. Verdade. Peça muito legal. Eu botei 27 no palco, eu fazia 3 personagens, enfim. Transformei em musical depois. Então, assim, eu quero incentivar, levar conteúdo, porque, por exemplo, a gente fez um programa, o penúltimo, a gente construiu um foguete, através da sucata, o plástico ali, e conscientizar que o plástico hoje não deve ser de todo usado, né? Mas o que já está na praça a gente pode construir e fazer coisas boas. Então a gente fez um foguete com sucata, com potinho que eu guardei, e além disso a gente sempre faz uma encenação teatral. Então nesse caso a gente encenou, eu estou com o maior barbão por causa de um personagem futuro, botei o barbão, fiz Arquimedes, que foi o primeiro físico que observou a lei do empuxo, e Newton, que observou a lei da gravidade. Então coloquei um contracenando com o outro. Eu faço um, meu filho faz outro. Porque aí eu estou passando informação, estou passando cultura. Eu não estou só montando um foguete e mostrando sucata. Não, eu estou falando quem começou a observar isso. Agora, quem foi que inventou o foguete em si? Foram 2 pessoas, um russo e um americano. Então, assim,
Isso as pessoas passam a saber. As crianças têm as informações e os pais passam a ter também informações que não sabiam. Um foguete, a gente fala que ele é composto por, digamos, por cápsulas. Então uma se solta da outra, ela tem um combustível independente do outro, aquilo segue para o espaço, o foguete segue. Então, assim, a gente passa cultura, porque é importante. E com isso a gente pesquisa também. E o Conrado, ele tem a função da pesquisa. Claro que eu pesquiso também do meu lado, mas eu faço questão que ele faça a pesquisa. Então, assim, eu quero incentivar isso. E o prazer da gente construir um brinquedo de sucata com o nosso filho. A minha irmã, ela tem uma enteada, construiu com enteado. Esse prazer de construir dentro de casa, isso é muito grande. Vai ser muito. E o custo é baixo. E vai ser muito mais importante, vai ficar muito mais na memória daquela criança ou da idade que for, do que o brinquedo que um dia ela comprou na loja do shopping, gastou R$300, o pai e a mãe ralaram pra caramba no cartão de crédito, dividiram em 6 vezes para a criança brincar durante 3 meses e largou o brinquedo. Largou o brinquedo. Bono, a gente vai colocar aqui nos comentários o canal também, vai botar os seus contatos e tal, mas eu queria puxar o assunto aqui rapidamente. Nosso amigo Carlos Simões esteve aqui também, a gente bateu o maior papo com ele. Empreendedor, ó. Nosso amigão aí da época do tablado. E o Carlos falou com a gente que o que ele estava sentindo muito, porque além de ser ator, diretor e tal, ele é produtor. E essa área de produção, ele tinha acabado de alugar, se eu não me engano, o Teatro Vanucci, um pouquinho antes de começar a quarentena, para reestrear a peça dele. E aí veio a quarentena. Ele falou que geralmente no teatro bota o dinheiro na frente, inclusive, o dinheiro vai antecipado e tal. Então é complicado, né? Quando você joga ator, diretor, produtor, são funções que, como ele falou, às vezes o ator ele é só ator, né? Então ele não tem a preocupação do produtor, ele não tem a preocupação com o ingresso, a venda, o marketing. E ele estava falando isso, que realmente esse período de quarentena é um período bem complicado com relação à parte, né, mais profissional da peça, né, o que o público não vê, né, o iluminador, a tiazinha da limpeza, todos esses empregos que acabaram parando, né, que a gente não sabe se o pessoal foi demitido ou não foi, o que aconteceu. Você acha também que quando você acumula funções assim, além de ator, você ser diretor, você ser produtor, você colocar dinheiro, você... Enfim, é puxado mesmo, tem seu lado assim mais complicado, digamos assim, do que você podia estar apenas indo lá para fazer o papel e depois vai embora e tchau. Olha, eu sou um cara que, por exemplo, enquanto as pessoas estão... A gente pode falar de Covid aqui, assim? Pode. Mas para acontecer, o YouTube derrubar a gente, mas tudo bem. Não, o meu pensamento, a minha forma de pensar é a seguinte. Enquanto as pessoas estão falando de Covid, eu estou falando de ozonioterapia, que eu faço há 11 anos. Porque eu não quero saber da doença, eu quero saber da prevenção. Se todo mundo estiver forte, imunologicamente, você não vai desenvolver problemas. Claro, estou falando de uma forma rasa, etc. Não vamos aqui aprofundar sobre o assunto. Posso aprofundar sobre a ozônio, a autohemoterapia, que eu faço há 11 anos. Eu ia te perguntar exatamente isso, Carlos. Então, assim... Desculpa. Não, eu ia te perguntar exatamente isso. Você falou o que seria... Eu não entendi nem... Eu vou até querer entender o nome... terapia, essa foi a parte que eu entendi. E o que seria isso? Deixa eu só terminar ali para o Sandro. Então, da mesma forma que eu falo da prevenção, eu não vou o cara produz, o cara dirige, o cara atua, isso é mais ou menos. Eu acho que quanto mais você aprende a fazer determinadas funções, mais você consegue ativar o seu cérebro para soluções criativas e estar preparado para frente. Se eu só fiz uma coisa, caramba, e agora? Eu só fiz uma coisa até hoje. Então, se eu já fiz várias, eu tenho sempre uma capacidade de renovação. Eu tenho sempre uma capacidade de recomeçar. Beleza, isso me dá confiança, isso me dá autoestima. Se eu só tivesse um troço, eu falava, caramba, eu nunca fiz outra coisa na vida. E agora, o que eu vou fazer? É diferente para mim, entendeu? Então, eu sempre quis fazer outras coisas para nunca ficar na zona de conforto. Desde quando eu ouvi meu pai falando, só não quero encostado, vai atrás.
Por exemplo, eu sempre quis aprender a dançar. Eu queria fazer o Dance Brasil, a dança dos famosos. Quando eu recebi o convite, eu falei, uau, eu fiz o Dance Brasil. Perdi 6 quilos, eu me dedicava. A gente tinha que ensaiar 4 horas por dia, ensaiava 6. Eu ficava igual um maluco. Por quê? Porque eu ia me expor, eu ia sair da zona do conforto, mas eu ia aprender mais uma coisa que um dia queria me ajudar. Eu queria fazer musicais, logo depois eu fiz. Então, assim, preciso fazer várias coisas. Eu não vou ficar focado, puta, ferrou, não. É bom, e agora? Como vamos fazer? Eu acho que tem que ser mais assim, sabe? É claro que eu estou falando, né, da minha forma de pensar, como eu gostaria que todas as pessoas pensassem, mas com muita pretensão da minha parte também. Eu não posso querer que ninguém pense igual a mim, mas eu gosto de expor da forma que eu penso, que pode ser bom para alguns. Mas existe um maquiador. Só que eu conheço um maquiador que também é fotógrafo. E o cara que é maquiador, ele está ajeitando peruca, ele está fazendo não sei o que. Então a galera começa a se virar. Só que os boletos não param de vir. É verdade. Os boletos, eles não param de vir, né? Então, infelizmente também... é verdade. Infelizmente é verdade. Ninguém pode ter a conta de luz cortada nesse momento, sua luz não pode secar. Então, de repente, é o momento de você também dar uma segurada e parcelar sua dívida, sabe assim? São soluções que a gente, o brasileiro, sobretudo, sempre teve que dar. Agora o mundo está tendo que dar também. Te respondi isso? Sim, tranquilo. Ô, Márcio, você quer saber mais sobre ozonioterapia? Como é que fala? Isso. Me conta o que é isso, meu amigo. Eu não consigo falar da ozonioterapia sem falar da autohemoterapia primeiro, porque ela veio primeiro. Né? Vamos lá, eu posso falar, tem um tempinho para falar disso, numa boa? Tem, 2 minutos, 2 minutos. Vai palestrar, não. Eu posso acelerar. Em 1900, na França, pode deixar que eu não vou vir desde 1900, não. Mas, em 1900, na França, nem Botafogo tinha sido campeão ainda, pela vez. Os cientistas estavam estudando o sangue, porque eles acreditavam que no sangue estava a nossa cura. Então, assim, a primeira vez que foi aplicada essa técnica em homens foi nos soldados da Primeira Guerra Mundial, porque naquela época as pessoas ficavam doentes e morriam. E não adiantava tomar só aquelas misturinhas, sobretudo na guerra. O que eles descobriram? E aí, em 1950, o Dr. Luiz Moura trouxe para o Brasil e quase foi preso. Quase não, ele foi preso. Aí depois ele teve que assinar um documento de que ele não poderia falar isso, porque nessa época o Conselho de Farmácia estava crescendo, começando a vender remédios justamente nessa época. O que eles descobriram? Que a gente tem 5% de macrófagos no nosso sangue. Os macrófagos, você pensa aí que são os soldadinhos do exército misturado com os garis. Eles têm a função de deixar o seu sangue fino, aquoso, limpo, na melhor qualidade possível. Fazendo aqui uma metáfora, não adianta você ter uma Ferrari e botar uma gasolina de bosta para ela, porque ela vai arrebentar o motor do carro, seja ele qual for, né? Então, assim, esses caras, os macrófagos, eles têm a função de deixar o seu sangue na melhor qualidade possível. Você tem 5% deles no seu sangue. Quando entra alguma coisa no seu corpo, intramuscular, ou uma vacina, ou uma injeção, qualquer coisa que não pertença ao seu corpo, esses macrófagos, eles enlouquecem. Eles se multiplicam, eles vão atrás procurando o que é isso para botar aquilo para fora. Por isso não adianta você tomar um remédio uma vez. Você tem um antibiótico, você tem que tomar 5 dias, porque os macrófagos eles vão lá para botar aquilo para fora para deixar o seu sangue o mais 100% possível, o mais rápido possível. O que esses caras descobriram? Se você pegar uma determinada quantidade de sangue, no caso você tira do braço, e aplicar, no caso no glúteo, é o maior músculo que você tem no corpo, mas você pode fazer o braço, enfim. O que acontece? No momento que você aplica, os macrófagos entendem, opa, entrou alguma coisa estranha aí. O que entrou de estranho? O próprio sangue. Seu próprio sangue, não tem nada de estranho. Só que os macrófagos, por ser uma técnica intramuscular, eles entendem que entrou alguma coisa, eles procuram, enlouquecem, eles se multiplicam. 8 horas depois que você faz essa técnica, você sai de 5%, você vai a 23% de macrófagos. Ou seja, você quase quintuplica a sua imunidade. Resultado, todo o seu corpo funciona muito melhor, todo o seu organismo funciona muito melhor. Tem gente que se trata de câncer, de doenças respiratórias, das coisas mais diversas, diabetes. Eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, eu não sou médico, né? Mas não estou falando para ninguém largar a alopatia quando tiver uma situação dessa de
né, nessas doenças, dessas patologias. Mas procure uma ajuda e um tratamento alternativo junto, porque nós sabemos de vários casos, quando eu digo nós, é porque existem muitos estudos sobre, existem muitas páginas de Facebook bacanas, existem pesquisas no Google e etc. Joia. Então, deixa eu aproveitar aqui, o Carlos. Bono, já terminou? Eu posso não, falta ozônio. Ele só falou falta ozônio. Rapaz, eu pensei que já tinha. Nessa época eu estava barrando. Eu falei disso na Fátima Bernardes. A Veja, antes de acabar o programa, ela colocou ator global, global é ótimo, né? Mas ator global, Carlos Bono, diz que não espirra há 9 anos, porque eu não espirro, não fico gripado nem resfriado há 11 anos. Há 11 anos eu não tomo remédio nenhum, qualquer remédio, não tomo, tá? Só faço autohemoterapia. Porque a Veja sabe, e já questionou, que o Conselho de Farmácia é quem barrera isso. Por quê? Eu não gasto dinheiro para farmácia há 11 anos. Eu não tomo remédio há 11 anos. Ou seja, não dou dinheiro para farmácia. Eu brinco com o meu querido amigo Vitor Fazano, a família dele é dona da maior rede de farmácia do país. Eu falo, irmão, se dependesse de mim, vocês estavam quebrados. Ele fala, não conta não, ele brinca, mas realmente funciona. A ozonioterapia é a mesma técnica da autohemoterapia com o ozônio. Então, na hora que você retira, já tem ali o ozônio encapsulado, compactado, melhor dizendo, e quando aplica, ele já entra junto. O ozônio ele tem uma capacidade de proteção da sua célula. Ele é como se ele encapasse a sua célula. E você fica completamente protegido. E tão eficaz tão estudado já que o que aconteceu no final de 2018? O Conselho de Medicina reconheceu a ozonoterapia. Perdão. Então, hoje, ela já é aplicada de forma legal em vários lugares, inclusive onde eu aplico em Botafogo, com o Dr. Sérgio Henrique, na Tereza Guimarães, é o nome da rua. Eu, inclusive, faço parte de um grupo de estudos que se chama DNA das Emoções, o Sandro sabe. Ele faz live toda terça e quinta, hoje tem, onde a gente estuda, ele é o nosso mestre nesse quesito, o DNA das emoções. Aquela emoção está relacionada a tal órgão, a tal músculo, a tal alguma parte do seu corpo. Então é como se a gente conseguisse hackear o nosso próprio corpo e o do outro quando a gente está ajudando alguém. Resumindo, é isso. Então eu me baseio com isso, eu não tomo remédio há 11 anos, meu velho. Deixa eu pegar aqui, aproveitar a sua deixa. Daqui a pouco vai todo mundo fazer esse treco também. A gente aqui, ó, a cara do Acioli ali já está a cara super compenetrado. Pô, enfim, eu tô vendo. Eu vou aproveitar aqui para também a gente tomar aquele copo d'água e voltar, que o Charles mandou para gente 3 regras para tem que dar atenção sempre para nossa audiência, o Bono. Então, aqui, ó, ele manda para gente 3 regras para uma carreira de sucesso. Não venda nada que você não compraria. Não trabalhe para alguém que você não respeita e admira. E a terceira, trabalhe apenas com pessoas que você gosta. Às vezes dá para fazer isso. Às vezes tem um ou outro item aqui que é complicado, né? Mas a gente achou legal. E, ó, pergunta agora direto também para você. Bono, essas são mais light. A Juliana pergunta, teatro ou TV? E o Charles pergunta, existe beijo técnico? Aliás, Charles, Juan, Elisa, Kiko e Júnior. Bom, tem aqueles 3 pontos anteriores e tem as 2 perguntas. Você responde primeiro. Não, essas 2. Os outros 3 deixa para lá, deixa para o final, se você quiser. Esses 2 agora, teatro ou TV, existe beijo técnico? Beijo técnico existe, sim. Eu sei que a galera fica nessa, mas super existe, com toda certeza. É claro que você tem o toque, você tem emoção. Mas pô, nada de personagem. É personagem, sim. Existem ali dentro do estúdio 30, 40 pessoas, um monte de luz. O beijo não pode se empolgar demais, porque você, inclusive, sai de uma luz. Então, assim, existem várias regras que não te permitem tanto essa viagem que as pessoas acham, sabe? E existe uma coisa muito bem falada, a primeira vez que eu vi foi por um grande diretor, o Jacques Camacho, assim. O beijo de língua, ele não é esteticamente bonito de você ficar vendo dentro da tua casa ali colado na tela. Fala a verdade. Pensa só. Ele não é esteticamente aquela com uma língua passando ali. Se você é romântico, é gostoso, pode dar um tesão,
Mas se você parar para pensar, inclusive se você estiver com a sua família ali, etc., em determinadas situações, tem que ter um determinado limite estético também nisso, sabe? Até dependendo do horário. Às 11 da noite numa série com uma outra luz, cabe. Porque a estética vai levar para aquilo ali. E aí, às vezes, tem atores que se envolvem fisicamente nessa coisa de ter uma língua vagabunda. E pode ter mesmo, mas não quer dizer que dali eles vão transar ou estão tendo uma relação ou qualquer coisa, entendeu? Então tem que saber separar coisas, sabe? Uma vez eu fiz 3 temporadas de Malhação. Uma primeiro eu era professor de capoeira e tal. Eu tinha um par romântico. Querida Joana Lima Verde, essa história foi engraçada. Até porque ela era casada com um amigo meu, nada a ver, mas a gente fez um beijo que, na leitura do diretor, estava mais novela das 9 ou minissérie do que Malhação. Ele falou, ó, segura e tal. E a gente não estava passando do limite, não tinha um tesão, não era nada disso, sabe? E estava dentro da técnica, não tinha língua, né? Então, assim, as pessoas querem saber se a língua encosta. A língua encostar, ela não é o mais importante, vamos falar a verdade? Às vezes, quando a língua encosta, hoje eu sou um cara casado, mas às vezes, quando a língua encostou, quando teve o tato, fala, então às vezes é melhor até que deixar ali, né? Então, assim, é entender que existe o beijo técnico, sim, existe o beijo não técnico, sim, mas também tem que ficar dentro do limite para a estética não ser perdida. E existe aquilo que os artistas envolvidos estão se propondo. Já teve um casal que acho que não caberia falar, mas enfim, eles eram protagonistas de uma novela, eles se odiavam nos bastidores, mas o combinado entre eles era em cenas se pegarem com tudo, e eles faziam dentro de uma estética que rolava ali, rolava tudo, e eles se odiavam no estúdio. Mas ali dentro, os personagens tal, eles estavam, entendeu? Então justamente quem olhava e falava, esses dois aí saem do Projac e vão direto para um motel, e não, eles não se olhavam. E aí? E a pergunta, Juliana, teatro ou TV? Porque são 2 veículos completamente diferentes, né? Aí eu te perguntar se tu gosta mais de um filho ou do outro, né, cara? Pois assim, eu preciso dos 2 filhos e, se possível, do terceiro, que é o cinema, que eu gosto demais também. Me perdoe. O que acontece? A televisão, ela é a única dessas 3 obras que é aberta. Nem o autor sabe o que vai acontecer. Porque, de repente, até falando do gancho do beijo, mas, de repente, um casal não dá certo aqui, aí ou o homem ou a mulher, ou o casal que for, enfim, começa a se mover com o outro e dá muito mais certo no outro lado. Aí aquele protagonista vira não sei o quê. Então, assim, os caminhos eles vão de acordo com essa audiência e o feedback, hoje em dia, é imediato do público, né? Porque as pessoas veem uma novela já teclando. Então, os autores eles estão indo muito nessa, a não ser novela de época, né? Novo Mundo, etc. E não dá para abrir tanto, porque tem uma história de fato que existiu, que ela tem que ser contada, ela não pode ser pano de fundo. Então, a televisão ela te exige uma velocidade de raciocínio e uma mente aberta para a sua criação. E entender que um dia você ama, da manhã você odeia, dentro da novela. E na semana seguinte nem o autor sabe. Diferente do teatro e do cinema, que você recebe o roteiro. No cinema, por exemplo, eu filmei agora Um Casal Inseparável. É um quarteto amoroso. O casal inseparável é o Marcos Veras e a Natália Dill. Só que eles acabam que se separam, aí ela encontra um cara que ela já tinha conhecido lá atrás, que sou eu, que fica comigo, e ele fica com o personagem da Dani Innes. Mas é uma comédia romântica, então a história dá uma outra volta e aí tem um outro desfecho. A gente terminou de filmar um pouco antes da quarentena, um pouco antes do carnaval. Só vai ser lançado em janeiro. Essa pergunta que o Sandro te fez, Carlos, desculpa eu te interromper, que eu estou com um delay hoje, a internet aqui não está ajudando, meu amigo. Mas é dentro do que o Sandro te perguntou, entre o teatro e o cinema, a gente vive agora um dilema, né, com relação às consequências da pandemia, das salas de teatro fechadas, os cinemas, e a tendência é que isso demore um pouco ainda a voltar ao normal. Tem uma iniciativa que não é só no Brasil que está ocorrendo, mas acho que no mundo inteiro, que é o resgate dos drive-ins, né? A gente tem aí inaugurado, acho que 2 aqui no Rio, São Paulo também. Cidade das Artes, está para inaugurar um. Cidade das Artes, né? Acho que já foi, não sei. A gente não sabe que dia vai passar o programa, pode ter inaugurado, pode não ter inaugurado.
Mas eu queria te perguntar o que você acha dessa iniciativa, cara, porque o drive-in ficou meio estigmatizado, né? Como um negócio meio promíscuo e tal. Mas eu acho que essa releitura aí pode ser boa. Vamos lá. Primeiro, deixa eu só falar do teatro, porque eu quis deixar justamente o teatro por último, porque para mim é uma necessidade de fazer. Subir no palco, porque das três é a mais genuína do ator. Porque depois que toca o terceiro sinal e abre o pano, o diretor te dirigiu. Já era. Mas já era, irmão. É contigo, velho. Se você desobedecer o texto do diretor, a consequência é tua. Ou seja, na televisão, o diretor vai falar: ô, tá louco? Ei! Na frente de a galera. Então, assim, sendo que vai ser editado. No cinema, você filma uma coisa e não tem noção do que vai ser lançado. O Casamento de Gorete, que eu fiz lá, a convite da querida Lelê, Letícia Spira, que produziu e fez, ela me fez o convite junto com o Paulo Vespúcio, o diretor. Porra, eles me fizeram o convite 7 anos antes de começar a rodar. Só que foi atrás de grana e não saía, ela teve que botar dinheiro dela para poder sair, sabe? 7 anos depois aquilo foi filmado, eu não tinha a menor ideia do que ainda ia pro filme. Eu rodei um outro em agosto, em compensação, e já foi pro ar em janeiro, já saiu de cartaz para um filme de férias, e teve um picote que eu não imaginava, uma edição e tal. Então, já fiz filme do Renato Aragão, em 4 semanas rodava, mês seguinte já estava sendo lançado. Então, assim, é uma loucura essa coisa do cinema. E o teatro, amigo, é o cheirinho do mofo no camarim, é aquele cafezinho antes de entrar, é o papo com o elenco. E aí, pô, as pessoas falam, mas é todo dia igual. Nunca é igual. Nunca é igual mesmo. Nunca você está igual um dia ao outro. Se você não está, que dirá seu companheiro de cena, seu camareiro, o contra-regra, o bilheteiro. Ninguém nunca está igual. O público nunca é o mesmo. Então, você conta a mesma história, sempre de uma forma um pouquinho diferente e para pessoas diferentes. E que detalhes, saíram de casa para te ver. É verdade. Verdade. Porque a televisão você liga, gosta, continuo vendo. Não gosto, muda de canal. Isso eu vejo mais tarde no aplicativo. Então, assim, você está optando que horas e o que você quer ver. No teatro, o cara saiu de casa para te ver, irmão. Verdade. Então, tá bonito aí. Porque eu sou suspeito. Eu sou suspeito para falar, porque pô, eu fiz teatro 6 anos lá no Tablado, fiz várias peças e tal. E eu sou apaixonado por teatro, sou daqueles que visto camisa, vá ao teatro. Acho importante, inclusive, acho que deveria ser disciplina obrigatória no ensino fundamental, no ensino médio, porque ajuda você, né? Já está sendo, está começando a ser a partir da 5ª série. E tomara que vire realmente uma cadeira, né? Algumas escolas já viram, inclusive, para conversar. O trabalho o feedback que eu tenho das minhas turmas, sobretudo com criança, de adulto também, mas criança é aquele ser que ainda está, né, ali descobrindo um monte de coisa. É maravilhoso. E se puder fazer antes da adolescência, melhor ainda. Eu acho fantástico. Eu acho que tinha que ser obrigatório mesmo. Eu falo isso há muitos anos e a minha vida mudou antes e depois do teatro. É uma coisa absurda como é que você sai. Não só como timidez, não. É respeito, lateralidade, noção de espaço, impostação de voz. Né? É muita coisa, né? Bom, Bonô tem uma experiência enorme, é professor de teatro. Eu fiz só 6 anos, eu já me apaixonei. É uma coisa fantástica, Bonô. Eu também sou vidrado. Mas, meu amigo André Ascioli, você tinha uma segunda pergunta que guardou aí no... Rapaz, essa daqui... Vamos lá, eu vou mudar um pouquinho o rumo dessa prosa. Eu espero que não tenha tanto problema. A gente está vivendo um momento, não só relacionado à área da saúde, mas um momento político bastante complicado. Né? A gente teve a nomeação de uma grande artista para a Secretaria de Cultura, que por algum momento, por algum motivo, que eu acho que não vale a gente discutir aqui, a coisa não andou, não foi para frente, pelo menos sob a direção dela. Supondo que nesse momento você é o cara que vai para a Secretaria da Cultura, o que você vê da cultura do Brasil e onde você botaria investimentos para que essa cultura pudesse prosperar? Bom, a primeira coisa que eu iria fazer era esclarecer as leis de incentivo para as pessoas, para o público como um todo, porque ela ficou marginalizada em função da forma como ela foi feita. E com razão.
Só que o que as pessoas não sabem é que os maiores críticos disso fomos nós artistas, porque quem mais sofre é a gente, porque a gente não se beneficia em nada e ainda é taxado de aproveitador, né? Coisa que não é verdade. Então a primeira coisa que eu queria fazer era esclarecer e definir normas, regras claras e para o público, porque é um dinheiro que não seria nosso, seria do país, vamos dizer, né, para ser aplicado em algum lugar, da melhor forma que voltasse para o povo. Seja o imposto de renda de uma empresa que abriu mão de pagar aquele imposto. Abriu mão, não. Quem abre mão é o governo, na verdade. Ela só direciona. O governo ele permite não arrecadar aquela parte do imposto para que aquilo seja destinado para produções de espetáculos, etc., entretenimento, né? Então, isso seria a primeira coisa que eu queria fazer. Regras claras e expostas para todos, sabe? E que ficasse de uma forma homogênea essa distribuição. Por quantidade de produções locais, por quantidades de artistas registrados, de repente, em cada sindicato. Aí várias ideias, que eu poderia ter algumas, mas vários outros também têm, como existem vários grupos que discutem esse tipo de assunto. Falando até da Regina, o que aconteceu? Ela não ouviu a gente. Ela não ouviu a necessidade. Não procurou pessoas que estão envolvidas com isso há trocentos anos, que sabem a necessidade não é só do ator, mas é do maquiador, é do contra-regra, é de um dono de teatro nesse momento, é de um monte de gente envolvida. Cadê? O que foi feito? O que foi falado? Onde que foi conversado com a gente? Com a gente que eu digo, eu falo comigo o ator, produtor e tal, mas eu não sou um cabeça de um grupo, mas existem as cabeças de grupos onde que passam para a gente os locais onde a gente se encontra, e a gente vai e se encontra. Porque a gente briga pelos direitos e briga não só pelos nossos, mas pelo direito do povo. Isso é um direito de todo mundo. Por exemplo, teve gente que criticou agora que a classe artística conseguiu um incentivo, né? Está conseguindo um grande incentivo. Pô, mas por que criticar? Consiga também, porque se a classe artística abrir um precedente, isso significa que outros também podem conseguir. Ao invés de querer tirar o que foi conquistado por uma determinada classe. Não. Mas porque tem voz ativa, porque tem pessoas importantes. Claro, que bom que temos. Usem o mesmo exemplo. A classe artística conseguiu, também temos o direito. E é isso que a gente também quer. Porque se você também não tiver dinheiro para comprar ingresso do cinema, ou do teatro, ou uma televisão, também ferra tudo. As pessoas têm que entender o seguinte: um país sem cultura é um bando. Um país com cultura é uma nação. Um país sem cultura é um bando. Um país com cultura é uma nação. Pode pegar qualquer exemplo do mundo. Qualquer país do mundo. Então, as duas coisas elas têm que existir, né? A cultura com a educação. Ela tem que estar ali junta, apesar de não ser a mesma coisa. Certo? Não é a mesma coisa. Mas ela tem que andar de mão dada. Então, acho que, assim, não sei se estou te respondendo da forma como você gostaria, mas, primeira coisa, esclarecer as leis de incentivo e fazer funcionar de fato. Tinha mais algum complemento da pergunta que eu estou deixando escapar? Não tem complemento, não. O próprio conceito da cultura tem uma coisa que a cultura não é uma coisa estática, né? A cultura é uma coisa dinâmica. Mesmo que demore mais para que essas mudanças aconteçam, a própria visão da cultura já é uma cultura diferente, já é uma visão diferente que as pessoas podem ter. Então, o que é cultura para você hoje? Tá me perguntando? Tô, claro, pô. Cultura é conhecimento. Agora. Cultura é conhecimento. Cultura é conhecimento. É conhecimento. É saber, assim, quantos livros aquela pessoa leu num ano. Sobre o assunto que for. Porque cultura é sobre qualquer assunto. Conhecimento é sobre qualquer assunto. Quanto de conhecimento ela adquiriu nos últimos dias, né, na última semana. Isso, para mim, é cultura. E aí, quando a gente fala mais a cultura do palco, é o Bumba Meu Boi, é o Saci Pererê, é o Monteiro Lobato. Pô, os amigos do meu filho não sabem o que é Monteiro Lobato, cara. Ué, como assim não sabe? Meu filho tem 10 anos. Meu filho sabe toda a coleção, porque a gente lê para ele desde criança, e agora ele lê os próprios livros, a gente junta, reveza a página. Mas como pode saber quem é Monteiro Lobato? Um dos autores mais importantes que tivemos na nossa história. Verdade. E é sensacional. Então, aí eu vou lá no programa.
de filho para pai, né? Eu falei do Pequeno Príncipe lá, porque preciso ter frases que mexam com essa criançada, que incentivem a leitura. Eu peguei o livro, começo a parte da encenação com o livro do Pequeno Príncipe aberto. Tem que ter livro, gente. Verdade. Então, cultura é conhecimento. No palco, é uma cultura que a gente encena. A gente está encenando a cultura. A gente está representando uma história que, de repente, todo mundo conhece, mas a pessoa está vendo aquela história sendo encenada. No cinema também, na televisão também. Então, cultura é conhecimento. O teatro é uma expressão da cultura. O cinema é uma outra expressão da cultura. A televisão é outra expressão da cultura. O teatro de rua é uma outra expressão da cultura. E assim vai. Uma feira hippie é expressão de cultura. Uma feira hype, né, que se chama essas feiras, como tem no Rio, tem Brasília, papapá, e vários outros lugares que tem a feirinha. É cultura. Ô, Bonô, deixa eu só fazer uma parte. A gente falou do Pequeno Príncipe, a peça que vocês fizeram, você e seu filho. Você citou agora de novo, mas só para fazer uma parte, porque eu acho que o Pequeno Príncipe é um livro, para mim, emblemático. Que eu li quando fui forçado a ler quando criança. O colégio obrigou, é uma das leituras obrigatórias, pelo menos na minha época foi. E depois, quando você lê adulto, cara, impressionante como o livro é mais até para adulto do que para criança. A minha leitura é completamente diferente. E o livro, ele abre, ele expande. É uma coisa absurda. Você, quando lê criança, não sei, eu não sei se vocês concordam ou não, mas eu, quando li adulto, é uma coisa absurda. Então, tem livros que, às vezes, as pessoas querem rotular como infantil, ou para determinados segmentos, e que não é bem assim. Aí eu volto, concordo contigo. Quando você adquire conhecimento numa determinada faixa etária, mas você corre atrás e tal, essa dinâmica que você também falou, Acioli, da cultura ter esse dinamismo, é uma releitura que eu fiz do livro, que eu achei chato, inclusive, quando eu li quando criança. E quando eu adulto, eu adorei. É uma coisa assim. Então é muito louco isso. Eu acho bom a gente registrar isso, como tem vários outros livros, várias peças, a maneira como você vê, como você conta uma história, que às vezes é legal, às vezes é chato. No teatro, né, você conta uma história que as pessoas podem, como o Bonô falou, conhece, mas aí você conta com um toque diferente, um olhar diferente, o olhar de quem escreveu e tem mais o toque do diretor. Enfim, eu sou apaixonado assim por cultura e sou apaixonado por leitura também, que são duas coisas que a gente está falando aqui, e eu queria só deixar registrado. Eu acho que o Márcio dormiu, ou então congelou com o olho fechado, porque o Márcio está congelado ali, eu não sei se ele ainda está vivo. Márcio, o assunto deixou você com sono, meu amigo? Acho que ele caiu. Ele caiu, né, gente? Olha lá, mas é engraçado porque ele caiu com o olho fechado. Muito bom, muito bom. Muito bom, né? Muito Vamos zoar ele bastante, porque ele não está aqui para se defender. Na volta, não tem jeito. Não tem ele jeito. não está aqui para se defender, a gente pode zoar muito lá. Olha lá como é que o Sué ficou, rapaz. O assunto, o Sué dormiu no negócio, ficou, enfim. Mas o Bonô também aconteceu alguma coisa com ele. Eles não gostaram. Eu virei a câmera. Sem querer, eu virei a câmera. Virou a câmera? Ah, bom. Voltou nosso amigo. Voltou, Márcio, acordou? Eu fui sabotado hoje. Estou sendo sabotado aqui. Sensacional a pose que você ficou. Sensacional. Muito legal. Você vai ver depois, a gente não vai te contar agora, não. Vou voltar para Manhattan, cara. Estou me sentindo aqui no Japão, né? Fuso horário completamente diferente. Voltou, melhorou. Tá legal. Ô, gente, o Antônio aqui mandou pra gente o seguinte: a partir desse mês agora de junho, os bares vão funcionar com 40% da sua capacidade. Então, por favor, quem não bebe, não entre nos bares para não fazer aglomerações e atrapalhar quem bebe. Deixa apenas os profissionais da área. Enfim, temos que atender, temos que ler os posts, a gente faz parte também e tal. Ô, Márcio, você então ficou agora, já que você ficou com a pose dormindo no programa enquanto o convidado falava, enquanto o André falava, vamos ver se agora você, em Manhattan, você, por favor, tem o direito agora à próxima análise. Inclusive, acho que hoje você não falou sobre a censura da internet. Você vai abordar esse assunto hoje ou deixa para lá? Eu queria, esse é um assunto importante. A gente passou aí por um perrengue, né, essa semana,
Você que está assistindo a gente não sabe qual semana foi, eu também não vou aqui entrar em detalhe, mas deve saber que foi quase que abriram uma votação no Senado para um projeto, para uma lei que visava regulamentar, quer dizer, regular, na verdade, as redes sociais. E é um projeto muito raso, assim, eu pude ler, você que está aí chegando hoje não sabe, mas assim, eu desenvolvi uma plataforma de notícias, de informação, e a gente criou um algoritmo que consegue ajudar no combate às fake news. As fake news são um problema, de fato, hoje em dia, tem que ser tratado de maneira muito séria, mas existem mecanismos que não a censura, que não a censura, a prévia censura, que é um pouco até pior do que o que existe desses movimentos, porque existe inteligência artificial, a gente tem vários mecanismos hoje que a gente pode utilizar para combater esse tipo de situação. E, Sandro, não sei se você, André e Carlos viram, mas o que estava no projeto era coisas no sentido de criar uma agência que iria fazer verificação daquilo que você está dizendo, se aquilo é verdade ou se é falso, como se as pessoas não tivessem mais capacidade de emitirem suas opiniões, de verificarem as suas informações, né? E alguém falou aqui, Sandro, depois você tenta me ajudar a lembrar, eu tentei lembrar e não consegui agora, mas alguém falou assim, cara, a gente consegue combater fake news justamente com o oposto disso, com mais informação. Mais informação. Foi o Elcinho Buco. Exatamente. Elcinho falou aqui pra gente. Aliás, essa frase ficou reverberando na internet, muito bacana. O pessoal pegou essa frase e tá no hype da internet aí. Eu queria perguntar pro Carlos, como é que o meio artístico vê essa tentativa de controle da liberdade de expressão, que é tão importante, né, para os artistas, quer dizer, para quem lida com comunicação? Olha, a liberdade de expressão ela é fundamental não só para o artista, né, mas é para um povo, né? Sem dúvida. Então, eu acho que é da mesma forma, porque se você pegar, não são nem os artistas que mais às vezes colocam ou falam frases, etc. São formadores de opinião como um todo, né? Também, assim. Claro, determinados artistas têm muito peso no que falam, mas a liberdade de expressão, né? Pelo amor de Deus, né, gente? 2020, né? Não tem nem muito o que. E eu acho que tem que ser punido realmente quem produz fake news, ponto. Concordo. Existem leis, né? Isso é o trabalho da polícia, isso não é nosso. O nosso é de mostrar para o cara que produz a fake news, não seja idiota, meu amigo. Você está prejudicando a você mesmo, está prejudicando todo. Onde você quer chegar, seu imbecil? É fazer isso. Mas isso é o trabalho da polícia, né? Porque se alguém falar mal de você quer processar aquela pessoa. É a mesma coisa, né? Você produziu um efeito mentiroso, afirmando aquilo, você tem direito, inclusive, de ser processado pela sociedade, sei lá, porque, olha, sabe? Vai fazer alguma coisa, vai dar um beijo na boca, né, bicho? Porra, vai ficar É verdade. Os mecanismos de punição já existem. Você não pode difamar ninguém, senão você pode sofrer um processo. Você não pode caluniar ninguém, você já pode sofrer um processo. Você não pode incitar a violência. Tudo isso já está no nosso Código Penal. Né? Isso é educação, isso é formação familiar, isso é berço, né? Não é nível social, isso é berço, são valores, gente. Pelo amor de Deus. Gente, aproveitando aqui, o Caio botou aqui, liberdade de expressão é poder falar dos ministros do STF, deputados, senadores ou quaisquer agentes públicos, da mesma forma que se fala do presidente, porque contra uns é livre manifestação e democracia, contra outros, atentado às instituições. Sem polarizar, pelo amor de Deus, não vamos entrar em política, mas interessante, né? É interessante porque é só para a gente também ler, também dar atenção para a audiência, mas ver que a gente está vivendo uma fase muito conturbada mesmo, a pandemia, a politização da pandemia, a tentativa de censura nas redes sociais, enfim, tempos difíceis, tempos bem difíceis, mas é aquela história que a gente fala quase todos os programas, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, vamos que vamos continuar nesse mar. Existe uma coisa, se me permita dar uma parte. Lógico. Até vamos nem dar não, mas o outro, quando chega e fala assim que os ministros, não sei quem, tem que estar preso,
E aí ninguém fez uma pergunta para esse cara, ou pelo menos que eu tenha visto. Ninguém chegou para ele e falou assim, por quem? O que tu tá sabendo aí? Alguém fez a pergunta? Não sei, vocês viram alguma coisa? Eles perguntaram, eu não vi. Eles perguntaram, por que vocês acham que ele tem que estar preso? Não, porque... Não, peraí. Tem ou não tem? O que tu sabe? Você sabe? Então mostra. Ah, não sabe? Tu tem que pagar pela tua informação, pela tua declaração. Não deveria ser mais ou menos isso? Houve um momento em que ele foi chamado. Houve um momento em que ele permaneceu em silêncio. Então aí houve. Não, mas existe. A gente está vivendo um momento muito complicado, né? Porque ao mesmo tempo que o ministro teve essa fala, a gente teve logo em seguida o ministro do Supremo Tribunal Federal chamando o presidente de nazista, os eleitores de nazistas também, dando uma opinião também contundente. Então a gente tem um choque aí de discursos uma polarização muito grande. E isso não acho que não ajuda em nada. Só traz para a gente uma tensão institucional, uma coisa muito grave. E a gente tem que estar muito atento a isso, né? Assim, atento em plena pandemia, lamentando tudo isso, né? Em plena pandemia, que a pauta deveria ser mais a saúde, não ficar, a gente ficar falando sobre o que a gente está falando agora, por exemplo. A pauta seria, o foco seria mais a pandemia, que a gente nem no pico, segundo dizem os especialistas aqui no Brasil, nós chegamos. Mas... fazer só uma parte, já que a gente falou da saúde. Toda hora eu quero me meter. Desculpa. Que isso, rapaz? Você é o convidado. É lógico. As pessoas no Covid, aí, quando elas vão internadas na CTI, elas vão para qual aparelho? O respirador, né? Respirar o quê? Oxigênio. Oxigênio. Ozônio. É ozônio? Ozônio. Aqui em casa tem aparelho de ozônio que você bota no ambiente, ele purifica, cara. Não tem vírus, não tem nada. Teve uma época, até na década de 80, 90, que vendia esse ozonizador a rodo, né? Tá vendendo de você compra no Mercado Livre, enfim. Legal. Tranquilamente. É para lavar seus alimentos, se você quiser. E, ó, gente, eu não sou aqui, tomo minha cerveja, meu vinho, não tô pra dentro, não tem isso não, hein? Tu viu a preocupação dele justificar, né? Eu tenho que... o cara faz isso também, não faz nada. Faço sim. Legal. Eu tô, inclusive, muito de acordo com essa frase aí do bar. Se tu não bebe, não vai, deixa a gente... não vai, exatamente. Fazer o serviço dos 40%. Então, não é isso. Eu me lembro que... Pode falar, Bono, fala. Não, é lei da compensação. Você se cuida e pode fazer algumas coisas, né? E vamos embora. Concessões. Eu lembro que eu combinei com um amigo meu uma vez. A gente saía, bater um papo e tal, e ele, toda hora ele chegava atrasado. Uma vez eu falei, cara, você não sabe chegar na hora, não? Ele falou assim, eu não atraso, eu faço suspense. Eu só lembrei agora desse fato. Em alguns lugares a gente ri, em outros ele fala, então tá, agora eu vou te fazer um terror, tchau. É isso aí. Tem lugar no Brasil, o nego ri. Lá em outros lugares fala, então toma um terror agora. Verdade. Tem isso. Gente, olha só, eu tô guardando aqui uma pergunta legal, que é com relação a essa parte de você buscar outras formas alternativas de renda, e uma delas, assim, que está muito em voga, e eu acho que o Bono pode falar um pouco rapidamente para a gente também, porque o nosso tempo está começando a estourar. Ela já estourou, mas a gente pode falar um pouco, Bono, com relação a essa parte da RACO. Você, uma vez, a gente estava comentando sobre a RACO, sobre esse lance de você usa, né, produtos que você recomenda. Então, assim, é diferente. Eu não quero falar das outras, não quero polemizar tanto o assunto, mas eu acho interessante esse papo da RACO. Você é o garoto propaganda, inclusive. Você é a cara da RACO, né, se eu não me engano. O que acontece? Existe o marketing de relacionamento, né? E assim como no Brasil e em vários lugares do mundo, existem as roubadas de um monte de coisa. Então, infelizmente, eu falo infelizmente com muita propriedade, já toco logo nesse assunto, porque eu sei que as pessoas comentam, existiu muita falcatrua já por aí, né? Mas existem empresas, eu não vou falar só da RACO, não, muito legais, muito boas. Por que são boas? Porque são sérias, porque tem estrutura e tem bons produtos.
Então eu sempre fiquei ligado nesse mercado. E eu posso falar de carteirinha porque eu já entrei numa roubada dessa. Eu também. De empresa falcatrua. Entrei de empresa falcatrua, que inclusive está na justiça, com fulano sendo preso, etc. E entrei porque um amigo de bastante confiança, a turma, me chamou na ocasião e tal. Eu falei, bom, você está me chamando, eles vão ver o que é isso. Vira a página. E aí o tempo passou, e aí um cara que trabalha com sistema de marketing de rede, etc., falou, boa noite, te conheço bem, sei como você cuida da sua imagem e tal, vai chegar uma empresa muito bacana, e essa eu sei que você vai querer fazer um trabalho. Mas não vai ser nem de rede por enquanto, não. Eu vou precisar de você como mestre de cerimônias. Eu falei, pô, sensacional, já fiz muito, faço bastante mestre de cerimônia. Quando vai ser isso? Vai ser em Porto de Galinhas, em setembro e tal. Papá. Eu falei, qual a empresa? Ele é Raco. Eu falei, pô, Raco é uma empresa estruturada, não é aquela das antigas. Eu falei, justamente você vai apresentar o evento de 30 anos da Raco. Porque eu me lembro de minha avó ter produto Raco, coisa assim. Eu falei, pô, interessante, o que eles vão fazer lá? Vão fazer o marketing de rede. Falei, cara, mas numa empresa dessa, já que eu vou apresentar o evento, a diretoria vai estar lá? Vai. Presidente, todo mundo vai estar lá um dia antes. Eu falei, então me leva um dia antes para eu conhecer. E assim foi. Quando eu cheguei lá, era um evento para mim, poucas pessoas, mas no dia anterior, eu conheci o presidente, conheci as diretorias, porque o Brasil é dividido em 23 diretorias regionais. Cada lugar que você fosse vai ser atendido por alguma regional da RACO. Eles estavam todos lá. E eu adorei tudo que eu vi, né? Vou dar uma resumida. Adorei tudo que eu vi, adorei os diretores, fiquei muito amigo do presidente e a presidente, né? Um casal, Gisela Howen e Luiz Felipe Howen. Uma família muito bacana, com poder aquisitivo, que se eles quisessem parar de trabalhar, tem 5, 6 gerações ali já garantidas, por toda a história deles, aquele cara que tem avião particular, mas não ostenta, poucas pessoas sabem. Enfim, ele não precisa mais, mas ele faz por amor. E aquilo fica muito claro no trabalho deles no dia a dia. Apresentei, o evento eram 2 dias. Eu apresentei no primeiro dia, foi tão bacana a sinergia entre a gente que eles pediram para que eu apresentasse no dia seguinte também. E eu fui apresentar. Era eu um dia e o Lu, o Zafir no outro. Somos muito amigos, eu e ele. Só que o primeiro dia tinha sido muito bacana. Eles pediram para apresentar junto com o Lu. No dia seguinte a gente apresentou os dois, foi ótimo. E ali eu falei, eu vou entrar para essa empresa. Não tinha ainda o plano de negócios. Eu não conhecia os produtos, só tinha conhecido um shake ou outro ali que eu tinha tomado e tal, desodorante, perfume, aquelas coisas mais acessíveis ali do momento. Eu falei, cara, eu gostei dessa empresa, eu vou desenvolver um projeto com essa empresa. Falei ali para 1.000 e poucas pessoas que estavam ali assistindo. Isso foi em setembro. Em novembro eles oficializaram o plano, porque até então eles eram uma empresa de marketing, de venda direta, né? O cara é cadastrado, compra com desconto e revende. Era isso. Só que eles aumentaram, né, para esse plano de marketing de relacionamento. E muitas coisas legais desde então. Porque aí no lançamento eu fui garoto propaganda, fiz vídeo institucional para eles, capa de revista, lancei produtos. E a gente criou um laço muito forte. A empresa passou por vários momentos de adaptação, porque apesar dos 30 anos era nova nesse mercado. E, inclusive, agora, recente, foi lançado um novo plano, depois de 2 anos, com uma nova formação sensacional. A gente está arrebentando. E, sobretudo, nesse momento, as pessoas estão vendo que isso é o futuro. É onde você tem o seu próprio business sem precisar abrir um CNPJ. Você não paga imposto. É meritocrático, porque você trabalhou, você ganha, você não trabalhou, você não ganha. Você não tem patrão. Eu cadastrei alguém comigo. Sim, mas eu não sou patrão daquela pessoa. Pelo contrário, eu sou obrigado a dar apoio. Se você se cadastra comigo, eu vou te ligar todo dia, vou te botar em grupo de WhatsApp, vou botar com liderança, vou te dar treinamento, te mostrar como é que faz o business, como é que é o produto, como é que se usa o produto. Tem canais no YouTube, tem toda uma estrutura que cerca aquela pessoa. Então, a gente tem pessoas muito felizes. Tem pessoas muito felizes que ganham R$600. Pessoas muito felizes que estão ganhando R$1.000. Por quê? Como assim? Porque a gente não ganhava nada. Não ganhava nada. Porque eu tenho aí pessoas da favela, literalmente, que queriam mudar de vida do que eles estavam levando. Então hoje eles ganham R$500, R$600, estão achando o máximo. Mas no próximo mês é possível que já ganhem 1.000, 1.000 e pouco. Olha isso, gente. Já estou passando do salário mínimo. Tem pessoas na minha rede que ganham muito mais do que eu, que ganham 70 mil. Que ganham 50 mil, 15, 10, 20, 5. Tem de tudo. É meritocrático. Pô, mas os que ganham 70, sim, mas já estão há anos. São profissionais do mercado, dão um apoio incrível, inclusive a mim. Vivem, respiram isso. Sabem tudo de todos os produtos. Precisou dele, ele dá atento. Ele dá palestra quase todo dia.
ele dá treinamento quase todo dia, ele motiva, ele está junto, viaja, vai para a sua cidade. Então, assim, existe toda uma estrutura que cerca esse mercado quando a empresa é séria. Basta dizer que o PIB norte-americano, 31% é marketing multinível. Vocês com certeza já praticaram marketing multinível. Você já indicou um restaurante para alguém. Um restaurante que você gosta, uma lanchonete, um cinema. Só que você nunca se beneficiou disso. Mas você já chegou para um amigo teu, vai no restaurante tal que é bonzão, porra, tem um feijão lá, tem um japonês lá, comida, um bacalhau. Você já indicou um monte de coisa para um monte de gente, só que você nunca se beneficiou. O que é beneficiar? Ganhar dinheiro. Só que eu posso falar isso de carteirinha porque eu já entrei em roubada e eu uso os produtos e eu sou o cara que mais me exponho, porque eu já botei meu rosto lá. Se você botar Raco, vai ver um monte de coisa minha lá, de capa de revista a vídeo institucional. Então eu sou o cara que, sim, confio muito na empresa, mas a minha família toda usa a nossa linha aloe vera, né, que é a babosa. A gente toma suco de aloe vera todo dia em jejum. Tomo vitamina C à base de aloe vera com graviola. Você falou que não tomava remédio. Não tomo vitamina. Eu uso o shampoo da Raco, uso o sabonete da Raco, uso o desodorante do pé para Raco, uso desodorante para axila da Raco. Se você quiser, tem desodorante íntimo para homem. Tem a linha Overdose, que eu brinco com a nossa linha Sexy Hot, com produtos óleozinho, creminho, comestíveis ou não. Entendeu? Cheirinho, cheiro de feromônio, tem de tudo. Perfumes dessa linha também. Bronzeador, filtro solar, tudo de excelente nível. Uma empresa multinacional brasileira, curitibana. Você vai lá, você conhece, vai junto. Volta e meia eles fazem excursões, porque é enorme, a fábrica é lá, o presidente te recebe. Então, assim, existem muitas eu não diria, mas boas empresas. E existem várias falcatruas. Tem que saber Olha que legal, a gente teve um momento merchan Raco hoje, então, aqui. E eu vou aproveitar esse momento merchan Raco para perguntar para o nosso colega de bancada, meu amigo Márcio Escudeiro, teremos um momento Forrest Gump hoje? Cara, hoje não, cara. Eu estou aqui tentando sobreviver nessa conversa, né, meu amigo? Estou sendo derrubado aqui pelos, sei lá por quem, alienígenas. Eu não sei o que está acontecendo hoje aqui com a minha internet que não está funcionando. Mas eu fiquei muito... É que eu queria aproveitar, então, o seguinte, porque a gente está com já estourado quase 15 minutos o tempo, então eu queria que a nossa bancada me ajudem, por favor. Não façam discursos... O que rendeu. Lógico, exatamente, mas sempre rende. E o bom é deixar gostinho de quero mais. Então, por favor, vou começar com o André Scioli. André Scioli, vamos entrar na nossa reta final, nossa bandeira quadriculada. Vamos deixar sempre o nosso convidado por último para encerrarmos mais esse programinha que vos fala muito humilde. Maravilha, olha só, você que assistiu a gente até agora, você viu que a realização do teu sonho é possível. Quando você abraça aquilo que você gosta, você vai desenvolvendo a sua capacidade de se reinventar o tempo inteiro. Então você vai buscando desafios, vai abrindo novas portas, foi isso que o Carlos mostrou para a gente, é isso que a gente preconiza para você. Obrigado, Carlos, pela tua história. Eu acho que a nossa bancada, o nosso âncora, vai renovar o convite para que você volte outras vezes para contar outras histórias para a gente. E conte sempre com a gente porque você precisar, irmão. Obrigado. Muito obrigado, meu velho. Obrigado. Márcio Escudeiro, você está escutando ou está congelado aí? Eu estava congelado, agora eu voltei. Eu só ouvi um muito obrigado. Eu quero agradecer ao Carlos. Peço desculpas, Carlos, a você, a nossa audiência, que hoje eu tenho aqui, cara, três operadoras aí me oferecendo sinais de internet. As três hoje resolveram dar problema. Ao mesmo tempo. Enfim, faz parte. Vamos embora. Vamos para a próxima. Quero que você retorne para a gente falar melhor. Não consegui te entender, meu amigo. Mas é isso aí. Vamos com tudo. Até a próxima. Espero que a gente volte a falar, porque eu hoje sou uma audiência que não vi ainda, mas já vou assistir o programa até para saber o que aconteceu, porque eu estou perdido aqui, meu amigo Sandro. Perdido, completamente perdido. Estou me sentindo em Lost. Muito bem, muito bem. Bom, eu vou passando a palavra para o nosso convidado para encerrar o programa. E antes, o Maurício botou aqui: o ruim das decepções é que elas vêm
de quem você menos espera. É de fato, porque se fosse de quem você espera, não seria decepção, né? Teria outro nome, mas enfim, é uma frase meio clichê, mas valeu a tentativa, Maurício. Meu amigo. A internet não é uma coisa que eu não esperava, sempre me decepciona, então eu já estou preparado para esse tipo de coisa. Vou ficar bem, vou passar o dia tranquilo. Ótimo, ótimo. Então vamos lá, meu amigo Carlos Bonô, tricolor, ator, diretor, produtor. Por favor, você para as suas considerações finais, foi um prazer tê-lo aqui, que você volte muitas e muitas vezes, inclusive até para cantar, né? Porque o Bonô tem uma versão que canta muito. Tem várias versões que a gente não pode falar agora para poder gerar curiosidade e a gente ter mais vezes. Vamos lá. Bom, primeiro, como é o nome do rapaz aí que falou da observação da decepção? Márcio? Maurício. Maurício, depende também de onde você vai colocar essa decepção, né? Qual o tamanho da importância que você vai dar a ela? Acho que às vezes isso dá uma importância muito grande a uma decepção e não transforma em aprendizado, né? Não quero aqui ser piegas, clichê, mas é muito. O dia que eu aprendi isso, falei, caramba, onde é que eu tô colocando essa decepção, bicho? Por que eu tô dando tanta importância a isso, né? E às vezes isso leva a gente para um lugar que não deveria ir. Então tá, decepcionei, vou aprender com isso e vamos para frente, né? Meus queridos amigos, André, meu xará, né? Para quem não sabe aí, eu sou Carlos André, Márcio, meus amigos, novos amigos queridos, muito obrigado aí pelas palavras, por esse papo agradável, por terem me escutado. Obrigado pelas considerações que vocês fizeram. Pô, convite já aceito para voltar, porque um papo agradável, uma boa resenha, sempre é bem-vinda. Adorei aí a paisagem de vocês, muito bacana. Tudo mentira, isso aqui é tudo fake news. Tudo fake. Pô, não queima. Olha só, rapaz, olha o nível. Eu espero aí que minhas palavras tenham servido para alguma coisa aí para vocês. Sandro, meu querido amigo, a gente que já se conhece de longa data, um prazer, muito obrigado pelo convite, obrigado aí por me colocar com esses feras aí para bater esse papo. A gente que já até saiu na porrada, né? Esse cara tem um braço pesado, irmão. Tem um braço pesado, já saímos na porrada. Tinha dia e hora marcada para isso. É verdade. Duelo de titãs, né? Duelo de titãs, só grandão, rapaz. A gente treinou boxe numa academia mais junto. Foi assim, até que depois de um tempo a gente se vê, a gente se reencontrou lá no boxe. Foi muito legal. Obrigado pelo convite, irmão. Obrigado aí pela parceria. E espero que tenha contribuído aí com esse programa de vocês, que já passaram vários amigos queridos por aqui, né? Verdade. Vamos passar muitos mais. Obrigado, Bonô. Beijão para você, beijão para os meus colegas de bancada. Até a próxima, a gente se vê. Valeu, tchau, galera. Valeu. Tchau.